Agora En- sim. Então, nós podemos repetir o versículo que nós começamos? Antes da Sim, oração? O primeiro versículo que nós começamos, então, nos 50 versículos que a palavra de Deus diz que nós devemos memorizar, é Efésios 5,14. E nós vamos ficar uns 3 a 4 dias repetindo, né? E depois nós vamos para o segundo, até nós, pelo poder de Deus, nós termos memorizado os 50 versículos. Então, Efésios 5,14 diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos mais uma vez? Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bem, agora então, durante o dia nós podemos relembrar, né, orar e repetir o versículo, e daqui 3 dias a gente pode mudar para o outro. E agora então, vamos fazer a oração, né, Iapo? Para a Giane fazer, vamos fazer 2 orações? A gente faz uma, a Giane faz a outra? sim, sim, minha querida. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Eu faço a primeira oração e a Giane faz a outra, então. Querido Deus, agradecemos pela tua bondade, agradecemos pela tua misericórdia que renovou mais uma vez na nossa vida. E aqui estamos, Senhor, felizes para te dizer, Pai querido, trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Molda-nos pelo teu Santo Espírito. Entregamos em tuas mãos cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor, para que o Senhor fale conosco. E entregamos em tuas mãos a tua serva Jeane. E pedimos que não saia dos lábios dela uma única palavra humana. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra. Pedimos que o Senhor a tome em tuas mãos e faça dela um instrumento para falar a cada um de nós, para que saiamos daqui alimentados e renovados pelo teu poder. Fica conosco, nós oramos e desde já te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pedimos, Senhor, o derramamento do teu Santo Espírito, para que ele possa abrir os nossos corações e a nossa mente para receber a tua palavra. Pois é em teu nome, Senhor, que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. A boca é sua, Jeane, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Amém. Bom dia para todos e todas que estão aqui nessa sala, para todos também que ainda vão ouvir essa mensagem. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Peço que fiquem orando, porque já faz dias que a minha internet não está boa e eu estou pela internet do celular, do WhatsApp, né? Então, vamos dar início à nossa mensagem. Deus nos convida a continuar a mensagem que a Irani transmitiu ontem em eventos finais, né? E eu faço uma pergunta: quantos aqui já desejaram ir para o céu? Essas perguntas são as minhas perguntas, né? São os meus desejos. Quantos aqui já tiveram o desejo de ser salvos? Quantos aqui já desejaram conhecer a Jesus face a face, olhar no seu rosto? Ou fez a pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou já sentiram até pânico de sentir que naquele dia, na volta de Jesus, você pode estar do outro lado? Sentir pânico mesmo, porque naquele momento não vai ter mais volta, né?
Quantos aqui já se sentiram quase perdidos e choraram pedindo a Deus misericórdia por sua alma? Eu já senti assim. E graças a Deus que Deus me colocou neste caminho. Podemos desfrutar o céu já aqui na terra. E só desfrutaremos da nova terra e de Jesus se aqui tudo que diz respeito a Deus, para nós, for prioridade, se Deus for prioridade em nossa vida. A nossa mensagem hoje é sobre Enoque. E eu coloquei 2 títulos para ela. Habilitando-se para as mansões celestiais, comunhão e serviço individual. E tudo que eu falar aqui, todos os versos, vocês podem até pegar uma caneta e colocando o que vocês sentiram que Deus falou com vocês sobre as características de Enoque, né? Dos salvos, dos justos, né? Dos filhos de Deus, para que Deus possa, através da contemplação, nos transformar. Nosso primeiro verso está em 1 João 2,17. Possamos abrir nossa Bíblia. Primeiro João 2,17 nos diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós estamos buscando as mansões celestiais, viver com Jesus face a face, né? Todos os dias. Então, o mundo ele vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Também em 1 Coríntios 2:9. Primeiro Coríntios 2:9 nos diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Então, aqui já temos uma segunda característica que vocês podem anotar. O primeiro verso diz: aquele que faz a vontade de Deus. O segundo verso nos diz que Deus preparou mansões celestiais para aqueles que o amam. João 14, verso de 1 a 3. Evangelho de João. Nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esses 3 versos eu anotei porque fala que Deus vai preparar um lugar para nós e quando Ele preparar esse lugar, Ele vai voltar. E esse lugar está preparado para aqueles que fazem a vontade de Deus e o amam. Deus criou a terra perfeita para ser habitação do homem. Devido à entrada do pecado, ela se tornou o cenário do grande conflito, onde, infelizmente, o inimigo de nossas almas tem sido o príncipe deste mundo, o usurpador. E desde então temos testemunhado os ais do pecado na terra e no homem. Seca, fome, furacão, inundação, tsunami, terremotos, incêndios, acidentes em terra e mar, violência, imoralidade, mortes, traição, doenças, maldade, sofrimento. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3:15.
Até aqui, o primeiro hino fala da nova terra. E até aqui eu estava falando que Jesus vai preparar mansões para nós, né? Uma nova terra. E Deus, quando criou o homem, ele criou um universo perfeito, uma terra perfeita. Mas entrou o pecado, não é? Em Gênesis 3,15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a terra era perfeita, entrou o pecado, mas Jesus nos trouxe essa promessa, que ele iria pôr inimizade entre os filhos de Deus e o mal, entre os filhos de Deus e Satanás, né? E nos deu uma promessa de vir e ferir a cabeça do inimigo, né? João 14:6. Como é que nós podemos usufruir dessa bênção, dessa profecia, de fazer parte dessa profecia da promessa de que Jesus iria destruir o mal, né? E que destruiu. Nós estamos vivendo nos últimos dias. João 14:6 é que nos diz. Alguém pode ler? Você pode ler, Irene, por favor? João 14:6. Diz assim, a palavra de Deus. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:6. Sim. João 14, versículo. Desculpa. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Então, quando entrou essa inundação do mal, o pecado, ficou uma desolação. Mas Jesus veio com essa promessa e nos mostrou uma saída para resolvermos a questão. Para que ele resolveu a questão, ele abriu um caminho. Deus tinha e tem um plano, um propósito na criação do homem e da terra. Foi interrompido, quebrado, mas Jesus se colocou como ponte entre a terra e o céu. Ele é a ponte sobre o abismo, ele é a escada que nos liga ao céu, ele é o caminho, não há outro. Querendo ou não, nós estamos visualizando, estamos vivendo os ais do pecado. E Deus está permitindo para que a gente faça a escolha. Nós queremos qual caminho? Não existe outro caminho, só existe um caminho. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui na Terra, existe um caminho, um outro caminho. Mas ele está mostrando qual é esse outro caminho. O caminho que leva à doença, à destruição, à imoralidade, tudo de ruim, que foi o caminho que o inimigo está nos oferecendo. Mas só existe um caminho. Esse caminho aí, ele vai ser destruído. Não vai existir outro. E só existe um caminho verdadeiro. Em Desejar de Todas as Nações, página 663, diz assim: desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou, foi o verso que nós lemos em Gênesis, né? Gênesis 3:15. Desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, Cristo foi exaltado como o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho ao tempo em que Adão vivia, quando Abel apresentava a Deus o sangue do cordeiro morto. Cristo foi o caminho pelo qual se salvaram patriarcas e profetas. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. Porque nós estamos falando sobre isso, ainda não chegamos em Enoque, porque foi esse caminho que Enoque escolheu. O Salmo 37, verso 29, nos diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Os justos, os que amam a Deus, os que fazem a vontade de Deus, herdarão a terra.
Quem são os justos? São os retos, os honestos, em que há equidade. Equidade significa honestidade, pessoas honestas, pessoas íntegras. O propósito original de Deus na criação da terra será cumprido ao ser ela feita eterna habitação dos remidos. Então, Deus fez a terra para um propósito, mas esse propósito que Deus fez para a terra, apesar de ter sido interrompido, vai ser cumprido e se tornará habitação dos remidos. O que são os remidos? Aqueles que foram libertos da culpa. Como falamos a princípio, que desde a entrada do pecado, que a terra ficou corrompida em todos os sentidos, tanto que Deus a quis destruir através do dilúvio. O caminho a Cristo nos diz assim, nós estamos falando do caminho que nos leva à salvação. Nós vamos ler um pedacinho do capítulo 2 de Caminho a Cristo. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Mas, por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida. Olhem aí o contraste. De repente, Deus criou o homem dotado de nobres faculdades, mas por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Ele foi feito cativo por Satanás e assim teria permanecido para sempre, se não fosse a intervenção especial de Deus. Esta é ainda a condição do coração não renovado. É preciso que haja um poder que opere no interior. Uma nova vida vinda de cima para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Mesmo diante de um quadro tão terrível que estava a terra, na época entrou o pecado e, de repente, a condição do ser humano começou a decair. Mesmo diante daquela condição, antes do dilúvio, a Bíblia relatou que houve um homem que alegrou muito o coração de Deus. Nós vamos meditar agora um pouquinho sobre a vida de Enoque. Possamos abrir a Bíblia em Gênesis 5, 22 a 24. Capítulo 5, verso 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O verso 22 e 24 repete a mesma frase. E andou Enoque com Deus. Hebreus 11, vamos ver o que Hebreus 11 também nos diz. Versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, algo que me chamou a atenção aqui é que Enoque agradou a Deus. Ele foi um testemunho, um homem de fé. Ele agradou a Deus. Vocês podem anotar, nós não vamos ler para não se demorar, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 e 20, fala sobre agradar a Deus. Fazendo mal, não tem galardão, mas se
Se você fizer o bem, isso agrada a Deus. E você sofre, isso agrada a Deus. Não é porque Deus é masoquista, não. É porque neste mundo, os humilhados eles serão exaltados. Neste mundo, muitas vezes a gente fazendo o bem, a gente é mal interpretado, a gente sofre. E isso agrada a Deus, porque é o contrário à natureza do homem. O homem ele é cheio de orgulho, cheio de exaltação. Em Gálatas 1:10 também nos diz sobre os servos de Deus. Os servos de Deus, eles buscam agradar a Deus e não aos homens. Se nós somos servos de Deus, nós buscaremos sempre agradar primeiramente a Deus do que aos homens. Em Efésios 6:6 também diz, fazendo de coração a vontade de Deus. São características dos servos de Cristo. E a história da redenção também nos fala um pouco mais deste homem, deste santo homem de Deus, do qual podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Em eventos finais também, no livro Preparação para a Chuva Serôdia. Em eventos finais, a nossa irmã leu ontem, nos diz assim, Enoque andou 300 anos com Deus. Tem um outro microfone aberto? Ou é só o meu? Gentileza. Só o seu agora. Tinha Pronto. um, mas já foi fechado. Enoque, isso aqui agora é em eventos finais. Eu vou ler, porque as palavras do Espírito de Profecia, elas nos falam muito, né? Enoque andou 300 anos com Deus, antes de sua trasladação. E a situação do mundo não era, então, mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus, habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações acediam a Deus para que o guardasse. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados para o céu. Enoque tinha tentações assim como nós, eu frisei aqui, levava uma vida de santidade, seus pensamentos, que nós também podemos ter, e permanecer puros, incontaminados. E no livro, não sei se vocês têm, Preparação para a Chuva Serôdia, eu vou ler só um parágrafo que diz assim, Deus revelou o seu amor por meio do fiel Enoque, antes que o mundo fosse destruído pela água, e agora deseja revelar o seu amor por meio do seu povo, antes que o mundo seja destruído pelo fogo. A manifestação do amor de Deus é a maior necessidade do mundo hoje em dia. Irmão, nós precisamos pregar, nós precisamos avisar o mundo, nós precisamos falar do amor de Deus. Mas o que mais o mundo necessita é a manifestação do caráter de Deus na vida dos seus filhos. Essa é a maior prova do Evangelho. É as pessoas verem em nós o que Jesus, o que o poder do Evangelho pode fazer na vida de um ser humano. Também diz assim, nossa grande necessidade hoje em dia é a de homens que sejam batizados com o Espírito Santo de Deus. Homens que andem com Deus como Enoque andou. Se jamais um povo necessitou de andar perante Deus como fez Enoque, precisam os adventistas do sétimo dia fazer isso agora. Eu anotei algumas características que eu vi em Enoque.
homem de oração, homem de serviço, homem que buscava a presença de Deus, homem de comunhão com Deus, um homem de obediência, um homem onde ele buscava saber diariamente qual a vontade de Deus para a sua vida, um homem que tirava os olhos do mal, um homem de fé, um homem que ensinava e vivia a verdade. E em História da Redenção também nos diz assim, Enoque era um santo homem, servia a Deus com singeleza de coração. Sua alma se agitava ao testemunhar diariamente como pisavam a autoridade de Deus. Decidiu separar-se deles e gastar muito de seu tempo em solidão, a qual devotava a reflexão e oração. Enoque continuou, isso é um exemplo de homem de oração e de comunhão. Enoque continuou a tornar-se mais piedoso enquanto se comunicava com Deus. Piedoso, um homem piedoso é um homem íntegro, um homem que busca a piedade. Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer e adorar a Deus. Eles entenderam aqui? Enoque fielmente transmitiu ao povo, isso aqui está na história da redenção, tudo o que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Enoque, ele teve visões do céu. Ele também foi um exemplo de obediência. O Senhor amava a Enoque, porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade, e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer sua vontade. Nós vemos isso no livro de Judas. Vamos abrir a Bíblia no livro de Judas. É no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Verso 14 e 15. Já vou ler. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Uma das grandes verdades mais solenes e gloriosas das Escrituras é a da segunda vinda de Cristo, para contemplar a grande obra completar a grande obra da redenção. Enoque, que durante 3 séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar a vinda do libertador. Não podia ver claramente a vida do justo além da sepultura. Isso nos diz no livro da História da Redenção. Ele não entendia o que iria acontecer na hora da morte. Como é que um justo, o que iria acontecer? Em visão profética, também foi instruído com relação ao Filho de Deus, que devia morrer como sacrifício pelo homem. Mas Deus fez ele entender todas essas coisas, todas as dúvidas dele foram tiradas. O piedoso caráter desse profeta representa o estado de santidade a que deve chegar o povo de Deus, a qual espera ser trasladado para o céu. Está no livro Visões do Céu, página 15. No final, só haverá 2 classes de pessoas. De que lado queremos estar? Nós já estamos finalizando, queridos. Aí agora eu faço essa pergunta. No final, só haverá 2 classes de pessoas. De que lado nós queremos estar? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 12 a 15, que nos diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Até agora o que nós vimos, a criação do homem, a entrada do pecado
a porta que Jesus abriu para nós, essa porta, esse caminho, foi o mesmo caminho que Enoque entrou. Foi o mesmo Jesus que nós buscamos, ele se apegou a ele também. E a nossa mensagem hoje é essa, que nós possamos entrar e buscar andar nos mesmos caminhos, nas mesmas pegadas que Jesus caminhou. Que ele nos diz, que ele nos convida a vir após ele, né? Carregar a sua cruz e ir após ele. Enoque também fez isso, mas ele viveu num mundo tão ímpio, tão terrível, que ele não se isolou. Ele pregou sobre a volta de Jesus, mas ele buscava passar mais tempo com Jesus. Enoque representa os que ficarão sobre a terra e serão trasladados sem experimentar a morte. Mas Elias não é nosso exemplo também? Elias e Moisés. Só que Elias, ele é o nosso exemplo, principalmente para a obra que também deve ser feita nos últimos dias. Nós tivemos o exemplo, e temos o exemplo do primeiro Elias, que é Elias, o segundo Elias, João Batista, e nós, como o povo de Deus, nos últimos dias, devemos viver situações semelhantes a Elias. Mas na vida de comunhão, Enoque, que foi trasladado, a vida dos filhos de Deus devem ter essa vida. Como foi falado em eventos finais nessa semana, é uma dupla vida, não é? Aquela vida que você vive aqui na Terra e aquela vida interior entre você e Deus, que você está vivendo ali e está sempre orando, buscando estar em comunhão com Deus. O Senhor ensina aqui uma lição da maior importância pela trasladação de Enoque, que seriam recompensados todos que, pela fé, confiassem no sacrifício prometido e fielmente obedecessem a seus mandamentos. Aquilo que eu falei, que está em História da Redenção. Enoque, ele creu no sacrifício de Jesus para a sua vida. Ele foi um exemplo de uma pessoa que teve a justificação, a santificação, viveu uma vida de santificação e, por fim, foi glorificado. Né? Ele glorificou a Deus em vida e, por fim, foi trasladado. Duas classes são aqui outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo. Os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se levantará, se lembrará dos justos que o temem. Em consideração ao seu amado Filho, ele os estimará e honrará, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, ele os cortará da terra e os destruirá, e serão como se nunca tivessem existido. Como eu falei, aparentemente hoje tem um outro caminho, mas esse caminho vai ser cortado. Deus, o nosso Deus, nosso amado Jesus, está preparando uma morada eterna para seus filhos. Estamos nós nos preparando para nos encontrarmos com Ele? É esse o nosso maior desejo? Lembram do começo da mensagem que eu fiz a pergunta? E eu termino fazendo a mesma pergunta. É esse o nosso maior desejo? Nos encontrarmos face a face com Jesus? Estamos sendo luzes a iluminar este mundo de trevas, para que outros também possam desfrutar deste tão grande dia, esta tão grande salvação, maravilhoso dia. Que sonho um dia poder viver amanhã, do primeiro dia da nova terra. Vocês sonham com esse dia? Vocês acordarem e verem que estão vivendo na nova terra? Que manhã maravilhosa será essa? Amanhã do primeiro dia na nova terra. Se ressuscitarmos para a vida eterna, amém. Ou se formos trasladados sem vir à morte, amém também. O importante é estar lá, conhecer a Jesus face a face e viver para sempre em sua companhia e rever nossos irmãos em Cristo. E é isso, meus queridos, é essa mensagem que eu tenho para vocês esta manhã. E em casa vocês leiam Apocalipse 21, 22, que fala, vamos ler logo,
né? Apocalipse 21. São os capítulos que eu mais amo na Bíblia. Apocalipse 21, de 1 a 5. Você pode ler, Irani, por favor, de 1 a 5? Sim. Apocalipse 21, de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. E o capítulo 22, verso de 1 a 5 também. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Yaponira, se você puder colocar o vídeo do Caminho a Cristo, que é só 4 minutos, e depois o vídeo da música Bela Manhã, eu agradeço. O homem foi originariamente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Era desígnio do tentador frustrar o plano divino quanto à criação do homem e encher a terra de miséria e desolação. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-las a Deus, a santidade. Para todos só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que do plano que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu, e sobre eles anjos de Deus subiam e desciam, enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelada a Jacó
o que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma, um Salvador. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. Apostatando o homem, alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo à fonte de infinito poder. A única senda que conduz a Deus é Cristo. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. Consideremos o maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. As excelentes recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho. Que mais poderia Deus fazer? Prevaleçamos-nos dos meios que nos foram providos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, harmonia e comunhão com o Pai e o Filho. Amém. Terá o hino no final, né? Aí agora.
Amém. Amém. Quem pode fazer a oração? A Jeane faz uma, e quem pode fazer a segunda oração? Para nós iniciarmos as considerações, agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã, e pedimos a Deus uma bênção especial sobre cada uma das pessoas que estão aqui neste momento, uma bênção especial sobre a Jeane, sobre a sua família, minha querida, que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça sua fé, e uma bênção toda especial sobre as pessoas que ouvirão esta mensagem também. Em outros momentos, as pessoas também ouvirão esta mensagem, e nós já pedimos a Deus que as abençoe também pelo estudo da palavra. Quem pode fazer a oração? Júnia, ok, minha querida, seja bem-vinda. Então, a Jeane faz uma e você faz a segunda oração, então. Por favor. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido. E dizer, Senhor, que teu amor nos constrange. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor que o Senhor tem por nós, por todos os seres humanos, por todo o universo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite para viver os últimos dias da história dessa terra e nos capacite para sermos encontrados fiéis e nos encontrarmos um dia face a face contigo. Te pedimos, Senhor, que um dia possamos, não só nós, mas todos os nossos queridos que temos orado, podermos um dia viver eternamente contigo. Desde já te pedimos essas bênçãos, desde já te agradecemos. Amém. Amém. Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, me faltam palavras, Pai, nesse momento para dizer ao Senhor quão grata sou. Mas eis-me aqui com o meu coração impuro e pecador, desejoso de estar com o Senhor na eternidade. Como muitos que estão aqui, eu sinto dificuldade e às vezes, quantas vezes eu olho para mim e falo, Senhor, estou perdida. Mas eu dobro os meus joelhos e clamo ao Senhor. E aí o Senhor descortina o véu de sobre os meus olhos e me diz, não é por seus méritos, filhinha. Eu estou aqui e eu já te salvei. E então eu posso sentir, eu posso regozijar, porque mesmo eu não valendo nada, mesmo eu sendo uma pecadora das piores, o Senhor me resgatou. E por isso eu te agradeço, Pai. Eu te louvo. E eu quero, Senhor, não me isolar, talvez, porque o Senhor sabe que essa não é uma característica minha, de viver em isolamento. Mas eu quero, Senhor, continuar tendo as oportunidades que o Senhor me deu nos últimos dias, de mesmo em meio a uma multidão que propaga o que não agrada ao Senhor, eu possa dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Eu quero te servir, Pai. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor
que as pessoas entendam, que as pessoas se perturbem, não com a minha presença, mas que elas se incomodem com o desejo de saber o porquê e que eu possa falar, que eu possa responder, não sendo intransigente, mas sendo amorosa, a ponto de um dia elas querer também viver com o Senhor e para o Senhor. Oh, Deus querido, não é fácil, mas é possível, porque a tua palavra diz que tudo nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Obrigada por me fortalecer a cada dia, Pai. Obrigada por cada filho teu que chegou aqui nesta manhã e de uma maneira singular. Eu te louvo pela vida dessa tua serva, que se colocou à disposição do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo sabendo que podia ter a sua voz cortada, mas o Senhor é Deus e o Senhor proveu todos os meios para que a tua mensagem pudesse ser propagada nesta manhã. Agora, Pai, por favor, guarde ela no nosso coração de uma maneira muito especial para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Por favor, Deus, nos ajude a, como Enoque, viver a mensagem que nós pregamos, que nós aprendemos, que nós acreditamos. Abençoe a vida da Jeane, da sua família, do Avner, da Ivna, de todos os seus familiares, Pai. Toma em tuas mãos, que ela continue, Senhor, sendo essa atalaia do Senhor sobre os muros de Sião. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Neste momento, nós iniciamos as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem? Júnior, sua mão foi levantada novamente ou foi da oração? Tinha sido da oração, mas já que ela está aqui levantada, né? Eu vou falar. Eu estou muito emocionada. Eu não ia falar, mas a senhora visualizou aí, né? Eu quero agradecer a Deus pela essa mensagem, porque Deus, ele é muito bom. E quando nós nos propomos a viver conforme o querer dele, independente da nossa condição, ele atua em nós. E eu estava aqui organizando umas coisas, deixa eu pegar minhas anotações aqui, que eu já tinha falado que eu não ia mencionar. E quando a Jeane foi lendo os textos bíblicos, quantos textos? Eu não consegui nem anotar todos, mas eu anotei bastante. E quando ela falou das características de Enoque, eu consegui anotar o mínimo do mínimo. E a primeira característica que ela colocou foi esse: Enoque era um homem de oração.
Deus sabe o quanto eu tenho lutado para trabalhar na obra dele. E quantas coisas têm me impedido. E nos últimos dias eu tenho dito a ele: Pai, não me deixa ficar justificando os meus erros por causa dos empecilhos. Por favor. Que nada que eu cale. Se eu tiver que justificar alguma coisa, que eu me cale. Eu não quero mais justificar. Se não deu e a falha foi minha, que o Senhor me justifique. Porque tudo que eu mais quero é ter comunhão com o Senhor. E uma das coisas que tem me mantido aos pés do Senhor chama-se oração. Às vezes eu estou em lugares que é muito difícil ter uma conexão com Deus. É muito difícil, não dá para ler a Bíblia, não dá, mas eu começo a lembrar dos versos que já estão aqui gravados e eu começo a meditar neles. E às vezes eu procuro um canto, até o banheiro, e ali eu falo com Deus. Eu sei que Deus me ouve. E que nós possamos ter essa luta, mesmo em meio a essas lutas diárias, mas que nós possamos ter esse desejo no nosso coração. Um desejo de comunhão. Porque nós vivemos tempos muito difíceis. E que não é fácil realmente, mas é possível quando cremos que Deus pode todas as coisas. E eu tenho lutado muito com essa questão da murmuração e pela graça de Jesus, somente pela graça dele. Ele tem me ajudado a ser diferente e a fazer diferente. Obrigada, Jeane, pela mensagem. E nós vamos encontrar ainda, amiga. Se não for aqui, eu tenho certeza que nos abraçaremos na manhã da ressurreição, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Tem outra mãozinha aqui. É Aparecida. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, irmã. Um bom dia para todos. Mais uma vez, Deus aí, né, nos mostrando, nos alertando. E a minha consideração nessa manhã é algo assim que, desde ontem, né, na mensagem de ontem, quando a irmã Irani disse que nós precisamos de educar, ensinar a nossa mente a ter fé. E ontem eu passei o dia todo, quando você também disse, né, para a gente estar sempre meditando na mensagem que a gente ouvir de manhã. E ontem eu coloquei a minha mente para estar sempre assim, lembrando. E eu achei interessante, irmãos, que quando eu ia assim, sentia que eu ia pecar em alguma coisa, eu lembrava da voz da nossa irmã Irani. Eduque a mente a ter fé e a lembrar da palavra de Deus. Gente, mas foi uma coisa tão real que eu comecei a conversar com a minha mente o seguinte: quando eu ia fazer alguma coisa que a gente sabe que é pecado, eu falava, isso aí está errado, pode não. Então eu glorifiquei muito a Deus, porque realmente é o exercício de estar meditando na palavra de Deus é que nos ajuda a pecar menos. A mensagem de hoje falando sobre Enoque, e eu ligando a mensagem de hoje com a de ontem,
eu pude perceber, se eu estiver errado, as irmãs podem, né, me corrigir, que Enoque fazia esse exercício, né, de estar educando a mente a crer e a estar sempre vigiando e lembrando da mensagem, do está escrito. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por essa mensagem de hoje, que a gente tem visto que realmente o Espírito Santo de Deus paira sobre essa sala e sobre cada um que vem trazendo a mensagem, e principalmente em nós que estamos ouvindo. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, né, aonde que a semente caiu. O problema não é a semente, o problema é o solo, o problema é o nosso coração. Se está pedregoso, se está cheio de espinho, né, se está seco, se está com terra boa, mas através das mensagens que a gente ouve todos os dias, Deus ele vai nos ajudando e Ele mesmo vai preparando a nossa mente, principalmente o nosso coração, para a gente receber essas mensagens e entender. Então, eu agradeço muito a Deus, né? Essa é a minha consideração. E que Deus continue nos ajudando a fazer esse exercício, né? De estar educando a nossa mente, ensinando a nossa mente e fazer, né? Aquilo que nós ouvimos ontem também, os versos para criar uma cerca ao redor de nós, para que sempre, sempre, quando vier, está escrito, né? E que Deus nos abençoe, continue abençoando cada um, né, que vem trazendo aí a mensagem, porque com certeza o Espírito Santo está na direção dessa sala. E quando o inimigo vem para trazer alguma coisa, a gente percebe a ação dele tirando tudo aquilo que vem nos atrapalhar nesse momento. E que Deus nos abençoe, né, que foi muito bom. Tem sido muito bom para a minha vida. E eu sinto, particularmente, o quanto essa sala tem feito a diferença na minha vida. As mensagens, porque eu estou colocando em prática. Deus está me dando força para colocar em prática, porque, irmãos, não é fácil. Principalmente quando eu aprendi nessa sala a justificação própria. A irmã falou aí agora que às vezes eu chego do serviço, eu chego cansada, assim, não, eu não vou na igreja hoje não, porque eu estou cansada. Justificação própria. E eu não quero isso mais para mim. Que Deus me fortaleça, né? E eu tenho certeza que nessa parte aí também eu vou começar a educar minha mente e começar a conversar com ela. Amém? Deus nos abençoe. Essa é a minha consideração. Amém, amém. Deus seja louvado. Uma coisa também que chamou minha atenção no livro Eventos Finais é que, tudo bem, Enoque, ele educou a mente dele, né? Educou a mente e o coração a estarem sempre, a sentir sempre que Deus estava ali, sentir a presença de Deus. E a gente ora, né? É muito comum nós dobrarmos os joelhos. As 3 orações, a Jeane leu hoje novamente, eu achei muito bom, que a gente vai aprendendo, né? As 3 orações, a primeira oração, ele falava, ensina-me o caminho para que eu não erre. A segunda, qual é o teu desejo a meu respeito? Né? A gente perguntar primeiro antes de fazer. E a terceira, que farei para honrar-te, Deus meu. Agora, dobrar o joelho, entregar, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, né? O Senhor me mostra o caminho, o Senhor me mostra o que eu devo fazer para te honrar. E ao levantar, e durante o dia, lembrarmos da parte, agora a segunda parte, que é a fé. Então, diz aqui que ele tinha completa confiança, a Jeane leu hoje, de que o Pai Celestial o ajudaria. Então, eu acho que está faltando para nós precisamos pedir que Deus aumente a nossa fé, para que a gente tenha essa completa confiança. Nós não oramos, entregamos nas mãos de Deus, então levantar certos de que aconteça o que acontecer no dia de hoje,
eu vou agradecer. Porque pela manhã eu dobrei o meu joelho e eu pedi a Deus que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Então, ainda que aconteça um acidente, ainda que morra alguém que você ama, mas você orou e entregou nas mãos de Deus, confia que Deus está na direção. Ou então, por que nós entregamos? Então, me chamou muita atenção na hora que a Jeane estava lendo essa parte. Ele tinha completa confiança de que o Pai o ajudaria. Eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Saia hoje daqui confiante. Aconteça o que acontecer no seu dia. Você dobrou seu joelho, você entregou sua vida nas mãos de Deus. Você disse para o Senhor, Senhor, eu estou entregando. Faça a tua vontade na minha vida. Então aconteça o que acontecer. Ainda que seja um acidente. Aí não importa o que aconteceu hoje. Você, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor diz, em tudo, dai graça. Então nós vamos demonstrar diante de todo o universo que nós confiamos em Deus. Porque Ele diz, em tudo, dai graça. Era assim que Enoque fazia. Ele confiava que Deus estava no controle. Porque não adianta dobrar os joelhos e entregar. E durante o dia acontecer alguma coisa e a gente ficar desesperado e preocupado. Né? É entregar de verdade. Bem, não havendo nenhuma mão, eu quero mais uma vez relembrar aqui a importância de nós pararmos várias vezes durante o dia e pararmos várias vezes durante o dia, orarmos e meditarmos, nem que seja em um único versículo, mas várias vezes nós devemos parar durante o dia. E assim nós estaremos educando a nossa mente a lembrar, educando a nossa mente a lembrar que Deus se faz presente ao nosso lado e assim andaremos com Deus. Vamos fazer a nossa oração final. Feliz dia da preparação, né? E feliz sábado para cada um. A Edili já está em casa, nós estamos felizes, né? Já vamos agradecer a Deus, que já está tudo bem, Deus seja louvado, né? Vamos fazer, então, a nossa oração final? Dobremos os nossos joelhos. Pai querido, aqui estamos, parte do teu povo. Estamos agradecidos pelo teu cuidado tão especial com cada um de nós. Pai querido, todos aqui podem levantar as suas mãos e contar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque o Senhor é Deus poderoso, bondoso, misericordioso. E até aqui tem nos ajudado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Querido Deus, neste momento nós oramos, entregando a vida de cada família aqui representada mais uma vez nas tuas mãos. Entregamos em tuas mãos as pessoas que vão ouvir esta mensagem, pedindo mais uma vez uma bênção especial sobre cada um, pedindo que o Senhor dirija a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Viemos porque fomos convidados pelo Senhor. E cada uma de nós nos despediremos agora desta sala, mas não vamos nos despedir do nosso Senhor. Sairemos para os nossos afazeres e te pedimos que os teus anjos acampem ao nosso redor. Sairemos para os nossos afazeres, mas entregamos a vida de cada um. A mensageira desta manhã, que foi instrumento em tuas mãos, a nossa querida Jeane, agradecidos pelo cuidado com a Edilis também, agradecidos, Pai querido, pela família dela, agradecidos pelo cuidado especial com cada um de nós. Nos dirigiremos agora para os nossos afazeres, sexta-feira, um dia de preparação. Te pedimos, Pai querido, que cada uma de nós seja dirigida pelo teu Santo Espírito. E aconteça o que acontecer, nos ajude a lembrar que o Senhor está conduzindo a nossa vida. Nos ajude a lembrar que a tua palavra diz em tudo, dai graça, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Fica conosco, dê-nos um sábado feliz na tua presença, no pôr do sol. Senhor, ajude para que todas nós estejamos prontas, de joelhos dobrados, para receber o teu santo sábado, santificá-lo de acordo com a tua vontade. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Amém. Bom dia, Aparecida. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe neste dia, que a gente possa sair daqui meditando nessa maravilhosa palavra. E até amanhã. Será que o Estevão acordou hoje? Bom dia, pessoal. Meu Deus. Acabou de acordar. Bom dia, Estevão. Nós não podíamos. Bom dia, Estevão. Bom dia, pessoal. Ai, ai. Até dia. amanhã. Até amanhã.